Bom, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Andresa Martins. Eu trabalho para a EFS Intercultura Brasil, que é uma organização de intercâmbio cultural que atua no Brasil há 60 anos. Nós somos uma ONG internacional e nosso foco é o intercâmbio e a educação intercultural, com dois diferenciais. Um é o foco na educação intercultural em si e o outro na diversidade. É muito importante para nós dar oportunidades para jovens de diversos países virem ao Brasil e vice-versa, e trabalhamos com mais de 50 países no mundo todo. Então, nesse métier, que é o nosso, nós desenvolvemos uma pesquisa para entender um pouco da atitude do adolescente atual, entre 15 e 17 anos, os estudantes brasileiros, sobre as oportunidades de intercâmbio. E eu queria compartilhar com vocês aqui o que nós descobrimos, que, primeiro, que eu acho que não vai surpreender muito, é a percepção muito positiva do adolescente de passar um tempo e estudar num país de língua inglesa, como a Inglaterra, a Grã-Bretanha, a Austrália. Depois disso, seguidos pelos outros países ocidentais da Europa, França, Itália, Alemanha. Isso não nos surpreendeu de forma alguma, mas o segundo fato foi o que nos preocupou, porque a resposta foi unânime desses adolescentes, revelando uma atitude mista ou negativa em relação a um intercâmbio cultural e educacional na China. E nos preocupou por muitos motivos. Primeiro, porque a gente pensou, e hoje nós passamos o dia analisando as mudanças que o mundo tem sofrido nos últimos 20 anos, atualizando nossos conhecimentos, e a gente viu que, como a UFS está aqui há 60 anos no Brasil, as escolhas destes adolescentes estavam muito parecidas com gerações de 20 anos atrás, de 30 anos, 40 anos atrás, e o mundo mudou muito. E a gente acha importante que as perspectivas e as atitudes deles também mudem com isso. Então, olhando também, tentando entender um pouco do porquê, né? Por que essas atitudes negativas? E aí, pensando na vida do adolescente hoje. Bom, eu não tenho conhecimento de séries do Netflix que reflitam os adolescentes chineses, ou eles não são amigos dos adolescentes chineses no Facebook. Então, esse desconhecimento, essa falta de oportunidade de contato real com outros adolescentes daquela cultura, talvez explicasse essas atitudes, que são preocupantes não só por uma questão do nosso respeito cultural e interesse na cultura global, mas por esses fatos, da relação que o Brasil e a China têm hoje, comercial, que a gente olhar simplesmente isso, mas a gente, quando olha esse balanço comercial, o que a gente percebe? Para que a gente tenha esse nível de atividade, quantos e-mails não foram trocados entre pessoas dos dois países, quantos jantares não aconteceram, quantos telefonemas, quantas comunicações não ocorreram para a gente ter esse resultado em termos de trabalho, de balança comercial. E isso se dá de pessoa a pessoa. E se os nossos adolescentes hoje não estão se dizendo dispostos ou interessados em se comunicar e entender essa cultura que para a gente é tão importante, no mundo tão importante, isso é preocupante. Então, a gente se viu numa posição, como educadores, de buscar alguma ação para reverter isso, ou tentar de alguma forma. Porque a gente acredita, talvez até um pouco, de uma forma um pouco naive, mas a palavra em português é ingênuo, que talvez a falta de oportunidade de aproximação seja um fator crítico aí. E como os países são muito distantes, a gente pensou em um projeto. Também porque o AFS tem como meta, como seu projeto, esses 3 objetivos, que é desenvolver o cidadão global ativo, internacionalizar ou apoiar esse processo nas escolas, que é o lugar onde a gente atua, e dar mais acesso à educação intercultural. Como a mobilidade é um modelo de educação intercultural que requer muitos recursos e tempo, a gente pensou em criar um projeto mais inclusivo, que é o que a gente chama de Um Mundo em uma Sala de Aula, o projeto Brasil-China. Então, como construímos esse projeto? Eu fui com 3 diretores de escola brasileiros, 2 de escola particulares e 1 de escola pública que nós patrocinamos, à China em outubro passado, para a grande conferência de educação internacional que ocorre todo ano. Fomos com outras delegações de professores de ensino médio também, e lá fizemos encontros com escolas, com professores, com diretores de escolas de ensino médio chinesa. E construímos, dentro dessa política da China do One Belt, One Road, esse projeto que lá se chama One World Classroom,
para trazer para o Brasil e para a China. Como é que a gente está construindo? Qual é a metodologia desse intercâmbio virtual? Como é que ele vai se dar? Bom, a gente tem um objetivo, que é conectar as salas de aulas, mas não só os adolescentes, mas também os professores, que são importantes formadores de opinião e também precisam ser bons facilitadores dessa troca desse conhecimento, com esse objetivo de que as pessoas possam aprender, viver, trabalhar, conviver, prosperar com um respeito mútuo entre as culturas, de uma forma eficaz, né, para elas e para o país. Então, o modelo que a gente está seguindo, ele sempre parte de que a gente não pode pedir para alguém apreciar uma outra cultura, interagir com uma outra cultura, falar com outra cultura, se ela ainda não fez essa reflexão sobre ela mesma. Então, são 3 encontros, e o primeiro desses encontros é só com o professor e os alunos dessa turma, para falar sobre cultura, e para que eles possam pensar quem é o eu cultural deles. A gente usa aí um modelo bem tradicional de falar de cultura, que é um iceberg, né? Talvez muitos conheçam. O que está visível? A forma que eu me visto, a forma que eu me expresso. E o que está invisível nesse iceberg? Os meus medos, os meus valores. E a gente pede para que cada um desses alunos construa o seu próprio iceberg cultural. E esse material, então, é compilado, e ele a gente trabalha virtualmente, a gente envia isso para a sala de aula com quem eles foram conectados na China. E eles, do mesmo lado, recebem os icebergs culturais dos outros adolescentes da sala de aula com que eles vão se encontrar no futuro. Então, aí a gente já começa uma troca e dá a eles também um modelo de como pensar e estruturar essa cultura. Porque a gente entende que todos os encontros culturais, eles são interessantes, mas eles também podem ser estressantes. E sem uma preparação adequada, você pode não ter um desfecho tão positivo. Então, esse primeiro encontro é parte de começar a dar a eles esse framework de cultura para iniciar o encontro. No segundo encontro, a gente coloca um pouco o meio ambiente, para que eles pensem sobre o local deles. E aí eles fazem uma atividade que é para ser expressa sem linguagem escrita ou falada, então, arte, colagem, pinturas, vídeos, onde eles possam contar um pouco do cotidiano escolar deles. Como é meu dia, quais são as atividades, que matérias eu estudo, como que eu me relaciono com o meu professor, qual é esse espaço. E aí eles também enviam esse material para a sala de aula na China, com quem eles, em breve, terão um encontro virtual em tempo real. O outro convite que a gente faz é que eles olhem para o entorno da sua comunidade. E a gente usa aí um pouco o trabalho dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque são objetivos que a ONU estabeleceu como metas para a humanidade, que nenhum país vai resolver individualmente, que a gente vai precisar colaborar e cooperar para resolver qualquer um deles. Então, a gente pede aos estudantes que façam esse mapeamento. Desses objetivos, quais são os mais relevantes? É a questão da cidade sustentável? É a questão da água? Na minha comunidade onde eu estou, o que a gente escolhe como os 3 principais? Então, eles também fazem um trabalho sobre isso, para que a turma, na China, já possa entender um pouco também sobre o meio ambiente onde eles estão inseridos, sobre se é um lugar no campo ou uma cidade, já possam saber quem é esse indivíduo, como é que é essa escola, em que lugar eles estão. Então, esses são os 3 momentos prévios do nosso intercâmbio virtual. E aí, o terceiro momento, que é o mais interessante... Deixa eu ver se eu consigo passar esse aqui. Não, voltar. Onde eles fazem, então, o encontro virtual ao vivo. A gente tem aí alguns desafios, horários é um grande desafio, a plataforma ser utilizada é um desafio, e são coisas que a gente está agora no processo de operacionalizar, mas o grande objetivo é que aí sim, essa curiosidade que eles construíram ao longo dos 2 encontros, ao receber e enviar o material para os colegas, agora eles têm um momento ao vivo, mediado por esse professor e por um facilitador intercultural, que está sempre presente. Esse facilitador intercultural é um voluntário do AFS, treinado para ser um facilitador intercultural, e aí eles vão ter aquela oportunidade de ver os colegas, de fazer perguntas, de dialogar em tempo real. A gente usa aqui o inglês como idioma franco de conversa, então essa é uma das questões que a gente também traz, que o idioma inglês é importante sim, mas como meio de comunicação com todos, pelo menos inicialmente, até que se adquira outras competências linguísticas.
e conversam sobre os ODS, conversam sobre o impacto que eles, como estudantes, podem ter na sua comunidade sobre esses temas e se empoderam mutuamente. Então, esse é o modelo, a metodologia que a gente encontrou para possibilitar esses encontros virtuais. Bom, aqui a gente tem um piloto que a gente está fazendo, a gente abriu as inscrições em março, e estas foram as escolas. A gente tem um objetivo de ter pelo menos 20 salas de aula. Nós tivemos 13 escolas inscritas. Eu acho muito interessante que a gente tem escolas muito diferentes. Veja, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, essa é uma escola internacional na Barra da Tijuca, mas a gente tem aqui uma escola inscrita de Maracaju, que é um lugar no Mato Grosso do Sul, e a gente pergunta às escolas no questionário por que elas estão interessadas em participar desse projeto. Bom, aqui no Rio de Janeiro é uma questão onde a escola, que atende uma classe social média alta, os pais têm interesse que os alunos tenham contato com essa cultura, por entender que é uma vantagem competitiva no futuro, ter mais conhecimento da China, mas aqui em Maracaju é simplesmente porque existe agora a construção de uma fábrica chinesa lá, que tem funcionários que já estão morando na cidade. Então, eles têm sentido uma necessidade real de ter uma mediação e um interesse trabalhado desse convívio. Então, aqui são essas 3 escolas, mas são 26 salas de aula, porque alguns pediram, e aí nós incluímos algumas salas de ensino fundamental 2. Eles não quiseram só fazer high school, já quiseram começar antes, teve essa demanda, a gente conversou com as escolas na China, e já vamos ter também para o fundamental 2. E o nosso objetivo é alcançar, esse ano, 1.000 estudantes e professores. Então, se a gente imaginar que cada uma dessas salas de aulas tem, em média, 20 alunos, o que não é real, porque muitas escolas públicas terão 30, 40 alunos, nós vamos ter mais de 500 no primeiro semestre, e aí vamos ter aprendizados para repetir essa experiência no segundo semestre de 2019. E a gente também, sendo uma organização de educação, a gente vai medir esse impacto. Então, parte desse processo é ter uma ferramenta de avaliação que a gente faz com os estudantes antes e depois, para realmente ver se a gente conseguiu, de alguma forma, avançar ou modificar ou mover aquela informação inicial que a gente teve na pesquisa inicial de que haviam essas impressões negativas ou mistas em relação a se ver passando um período escolar nesse outro país. Então, esse é um dos nossos objetivos. Vamos compilá-los, vamos torná-los públicos, e aí, nesse segundo momento, vamos buscar apoio para ampliar esse projeto, se a gente entender que ele foi eficaz, porque a gente entende que isso é muito importante, preparar o nosso adolescente para conviver no mundo. E o nosso objetivo principal, maior, é que, ao ter uma experiência virtual bem-sucedida, ao ter essa curiosidade, ao estabelecer algum contato pessoa a pessoa, que ele possa ver num outro colega, ele tem aí o interesse de dar o próximo passo, que é fazer uma experiência real no país. Porque nada substitui, no nosso pensamento, nossa metodologia de educação experiencial, a presença. Sentar-se à mesa com uma família chinesa, estar numa sala de aula, aprender a fazer uma aula de caligrafia, de arte, e conviver com esses estudantes, por períodos mais curtos ou mais longos, mas é muito importante, a gente entende essa possibilidade de convivência real depois do virtual. O virtual é um caminho, é uma forma de ampliar o contato inicial, mas que ele se propõe ao próximo passo. Então, agradeço a vocês pela oportunidade de ouvir o nosso projeto educacional. Acho que a gente está tentando, de alguma forma, no nosso espaço de educação, contribuir, informar cidadãos que vão fazer todas essas atividades comerciais, ou jurídicas, ou culturais, ou educacionais, de uma forma mais competente, culturalmente competente, e que esse interesse mútuo cresça entre as nações, que é muito importante para nós. Muito obrigada.